Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, sabe quando as pessoas dizem que o carro ele pode ser transformado em uma arma? Pois é, a história de hoje, isso realmente aconteceu. Imagina você entrar em um carro com alguém que você confia. Por quê? Porque você namora com ela faz um tempo, né? E poucos minutos depois você percebe que talvez aquela pessoa queira tirar a sua vida. Essa é a história da Mackenzie Shirilla. Era madrugada no dia 31 de julho de 2022, em Ohio, nos Estados Unidos. Dentro de um carro estavam 3 jovens: Mackenzie, de 17 anos, e seu namorado Dominic Russo, de 22, e o amigo dele, Davion Flanagan, de 19. O que deveria ser apenas uma noite comum terminaria em segundos e de forma brutal. Segundo as investigações, o clima dentro do carro não era bom. Discussões, tensão, algo estava errado ali. Só que, no decorrer da investigação, eles descobriram que o relacionamento dos dois já era muito conturbado, porque a Mackenzie era muito ciumenta, muito possessiva, talvez até um pouco narcisista, né? Então, de repente, a Mackenzie pisa fundo no acelerador, o carro dispara em alta velocidade, não há tentativa de frear, não há desvio, ela simplesmente aponta o veículo direto contra a parede de um prédio. O impacto é devastador. Dominic e Davion morrem na hora e Mackenzie sobrevive. Por que ela sobrevive? Porque ela era a única que usava o cinto de segurança. E é exatamente aí que começa o verdadeiro mistério. Foi um acidente ou foi um ato intencional? No hospital, Mackenzie dizia não se lembrar de nada, mas conforme a investigação avança, uma narrativa muito mais sombria começa a surgir. Testemunhas relatam que o relacionamento entre ela e o Dominic era muito turbulento. Eram discussões frequentes, ciúmes e conflitos intensos. Até tem uma gravação dele que os pais acharam depois no celular dele, onde ela manda ele abrir a porta, diz que se ele não abrir a porta, ela vai fazer algo com ele, sabe? Que ele vai se arrepender se ele não abrir aquela porta. Então, e uma informação chamou a atenção. Em um momento de briga, Mackenzie teria dito algo como: eu vou bater esse carro. Isso em uma situação anterior. Então, uma testemunha disse que já ouviu ela dizer isso. Então, para a promotoria, aquilo não era coincidência, era um aviso. E no decorrer das investigações, eles perceberam que ela havia passado com o carro naquela, meio que para medir a aceleração do carro por 8 vezes antes do acidente acontecer, né? Os investigadores analisaram os dados do veículo, né? E o que encontraram foi decisivo: alta velocidade, aceleração contínua, nenhuma tentativa de frear. Para eles não havia dúvida, o carro não perdeu o controle, ele foi direcionado. E algo bem que deixou bem claro isso foi que ela desviou de uma árvore, desviou de um pedaço de concreto que tinha para bater diretamente na parede. Então, ela realmente queria fazer aquilo, né? Então, o caso foi a julgamento, né? E durante o processo, a defesa tentou sustentar que Mackenzie poderia ter sofrido um episódio dissociativo ou até um apagão mental. Mas a acusação foi firme. Aquilo não foi um surto, foi uma escolha. Ela já havia premeditado aquilo. Ela queria fazer aquilo. E talvez o ponto mais impactante tenha vindo do próprio juiz, que descreveu o ato como frio, calculado e deliberado. Então, em 2023, veio a sentença. Mackenzie Shirilla foi condenada por múltiplas acusações de homicídio e a pena dela foi prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Hoje, ela segue presa, né? E o caso ainda continua levantando uma pergunta perturbadora. O que leva alguém tão jovem a transformar um momento de raiva em uma decisão sem volta? Porque no fim não foi apenas um acidente de carro. Foi uma escolha feita em segundos que destruiu 3 vidas, inclusive a dela. E talvez isso seja o mais assustador, porque às vezes o perigo não está em um estranho te atacar, né? Mas em quem está realmente sentado ao seu lado. Então, assim, pro Dominic, ele não via, perigo nenhum em estar com ela. E o que acontece? Todas as vezes que eles saíam, na maioria das vezes, quem dirigia era ele. E nesse dia, ela pediu para dirigir. E o amigo que estava junto, quem estava na festa que eles estavam, disse que ela não queria levar esse rapaz.
E o Dominique insistiu, por que a gente não pode deixar ele em casa e tudo mais? Então, eles já estavam ali discutindo e esse amigo só queria ir para casa, queria só pegar uma carona. E ela decidiu fazer isso, tirando a vida dos dois jovens, né? E ela se salvou porque ela estava com um cinto de segurança. Então, assim, ela sabia que ela poderia sobreviver, né? Que se eles estavam sem o cinto, com o impacto da batida, eles iam perder as suas vidas, né? Então, dela foi algo muito premeditado. E o que acontece? Depois que ela se recuperou, ela postava muitas coisas nas redes sociais, né? E ela dizia, em um dos posts, ela colocou: eu sou a pessoa que mais, estava drogada ou loucona e conseguiu vencer a morte, digamos assim. Então, ela ainda debochava do caso, né? E ela também tinha drogas aí no carro, né? Parece que ela levava para as festas cogumelos e várias coisas assim para fazer venda, porque as pessoas desconfiavam de onde ela tirava tanto dinheiro para conseguir roupas e bolsas de grife, coisas assim, sabe? Então, assim, ela é uma narcisista, uma psicopata mesmo, porque ela planejou fazer isso. Ela podia simplesmente, já que brigava tanto com o rapaz, se separar dele e vai para outro relacionamento. Não, ela queria acabar com a vida dele mesmo. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.